Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, passaram a ser alvo de 12 novos pedidos de impeachment. O Supremo já teve credibilidade em outros tempos. Agora, um ministro do Supremo não pode sair para a rua. E no meio dessa maracutaia, no meio dessa nojeira, no meio dessa podridão do caso do Banco Master, apareceu agora mais 12 novos pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e Toffoli. Mas que bom, né? Mais impeachment contra eles. Pois é. Agora o ruim é que Davi Alcolumbre não tá nem aí, sentou em cima de todos eles e engavetou como se nada tivesse acontecido. O ruim é que a interpretação de Davi Alcolumbre é como se estivesse acontecendo uma perseguição política contra os ministros que estão ali apenas obedecendo à Constituição. O ruim é que Davi Alcolumbre não quer pautar o impeachment porque ele está sujo também no caso do Banco Master, assim como na CPMI do INSS que estava investigando os ladrões dos aposentados. O ruim é que nós temos um presidente no Senado que está sendo conivente e complacente com tudo isso que está acontecendo. Esse é o problema. A questão não é quantos pedidos de impeachment vai aparecer, porque pode aparecer 1 milhão. Mas e Davi Alcolumbre, que é a principal pessoa para pautar e colocar isso para frente? Ele não quer. Olha só os comentários com jornalistas da Revista Oeste que vão quebrar o pau e vão falar a verdade sobre Davi Alcolumbre e os ministros que já passaram da hora de sair do Supremo Tribunal Federal e passar por um processo de impeachment, investigação, processo, tudo isso. Mas, infelizmente, aqui nós temos uma pedra de tropeço no Senado Federal chamada Davi Alcolumbre, que no que depender dele, isso não vai acontecer. Ele vai colocar o peito na frente e vai defender os seus amigos. É inacreditável. Bora assistir esse vídeo, trouxe diversas informações para deixar você bem atualizado, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha só os comentários dos jornalistas da Revista Oeste com relação a esses 12 novos pedidos de impeachment contra os ministros. Bom, retomando aqui a questão do caso do Banco Master, depois dos desdobramentos desse caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, passaram a ser alvo de 12 novos pedidos de impeachment. Nessa disputa, vamos dizer, inglória, tem um empate aí, 6 pedidos para cada um. Ao todo, já são 102 pedidos em tramitação no Senado, que é o órgão responsável por analisar esses casos. O levantamento considera as solicitações feitas desde 2021, quando Davi Alcolumbre arquivou todos os pedidos que estavam em andamento na época. No período analisado, dos 102 pedidos, 50 são contra Moraes. Na sequência, aparecem Gilmar Mendes com 13, Dias Toffoli com 12 e Flávio Dino com 8 pedidos. Todos os casos aguardam análise do Senado, Piotr. Esse é o ponto, porque os casos, a denúncia é fundamentada, você faz um pedido e tem que fundamentar. A resposta precisa ser fundamentada também. Não, o Alcolumbre não dá resposta, ele simplesmente não analisa. Ele faz que não é com ele. Não, isso só pode ser com ele tem que dar essa resposta. Quando você faz um processo de impeachment, toda uma lógica que você tem que seguir, porque queira ou não queira, embora seja um processo político, você tem que fundamentar a sua denúncia. Por que esse ministro merece ser investigado? E processo de impeachment, como o próprio nome diz, é um processo. Ninguém está condenando por antecipação. Ele vai ter direito à defesa. Aliás, no caso de ministro supremo, tem uma série de procedimentos, tem fases e fases em que tem toda a possibilidade de se defender. E a cassação só viria depois de todo esse processo, quer dizer, a votação de uma possível cassação. Então tem uma argumentação ali para se justificar o pedido. Nenhum tem resposta. O Alcolumbre não dá resposta, ele simplesmente senta em cima do pedido e acabou. Como ele disse naquela declaração completamente, desculpa a expressão, bizonha, ele vai lá e diz o seguinte, nem se tiver 81 votos vai ter cassação de mim. Quer dizer, como assim? Do que nós estamos falando? Ele se incluiu, inclusive, veja só, né? Ele não tem... A questão é que mais de 100 e poucos pedidos, quer dizer, é o tipo de coisa que merece uma resposta. E outra, o Alexandre mencionou há pouco aqui, abre o processo. Se está fundamentado, abre um processo. No Senado é o crime de responsabilidade que é julgado. Agora, os outros crimes, prevaricação, corrupção passiva, omissão, advocacia administrativa, seria o próprio Supremo a julgar os ministros do Supremo, é o que tem dá na Constituição. Mas ninguém acredita que depois de tudo que fizeram, para se defender com base num regimento interno, num processo que não teve Ministério Público, como exige a Constituição, que foi só arbítrio, já para sua própria defesa. Né? E isso
está implodindo, como o Piotr falou, está implodindo o Supremo, são os próprios ministros do Supremo. E só quem pode salvar o Supremo seria o Senado, fazendo uma limpa, tirando o que está prejudicando o Supremo, e prejudicando muito. Basta a gente olhar as pesquisas de opinião. O Supremo já teve credibilidade em outros tempos. Agora, um ministro do Supremo não pode sair para a rua. Ministros do Supremo passeavam pelos shoppings em Brasília e eram abordados para tirar fotografia, para receber cumprimentos, mas isso já faz mais de 20 anos. Aí, quando veio essa história de converter a Corte Constitucional num tribunal político, sem ter a legitimidade do voto para fazer política, aí estragou tudo. Estragaram o Supremo. Não é um código de ética ad hoc, né? Só para inglês ver, para brasileiro ver. É um código de ética de alguém que não tem a ética na medula. Esse ano está cada vez mais claro que nós, eleitores, é que somos responsáveis. Né? Os eleitores do Amapá, por exemplo, por mandar um Alcolumbre, que está trancando qualquer investigação, que é uma coisa que trancar uma investigação, impedir uma apuração, significa a confissão de que tem algum interesse nisso. Eu não vou dizer que seja cúmplice de alguma coisa, mas parece. Né? Mas não é só o Alcolumbre. Né? No Supremo, a gente viu Toffoli fazendo todos os esforços possíveis para conter a transparência do caso Master. Né? E nós somos responsáveis por isso. Pelo Toffoli, não. Mas os senadores que aprovaram o Toffoli, com notável saber jurídico exigido pela Constituição, e que rodou 2 vezes em exame para juiz de primeira instância, e que aprovam-no como juiz supremo, os senadores foram eleitos. Foram trazidos, levados para Brasília pelos eleitores. Eu estou lembrando disso, que é para o eleitor pensar 1 milhão de vezes antes de escolher o voto. Por exemplo, para o Senado. O Senado está parado por causa de Alcolumbre, está trancado por Alcolumbre. E o Senado é a única esperança de acontecer alguma coisa. Porque já imaginaram o Supremo julgando seus próprios ministros, depois de ter dado mostras de que prefere se defender com aquela ideia corporativa de Supremo, né? Com o inquérito do fim do mundo, em que faz 7 anos de arbítrio, primeiro lugar para defender os próprios. Né? Agora mesmo, o ministro Moraes manda prender o sujeito que estava vendendo CPF e entre 1.600 CPF vendeu da mulher dele. Ora, um juiz normal diria, eu não posso entrar nessa, porque aconteceu com minha mulher. Né? Mas, como aconteceu com ele mesmo, sendo vítima, e ele julgando as pessoas que queriam vitimá-lo, supostamente vitimá-lo, então é isso que a gente tem para o eleitor pensar antes de votar, principalmente para o Senado. O fato é que o governo está batendo cabeça aqui para saber o que aconteceu para a popularidade do Lula não decolar, apesar de uma série de medidas populistas. E aí vem exatamente o intuito do título, é que ninguém aguenta mais o Lula. O Lula é um projeto artificial de candidato em 2022, quando o Supremo foi lá e arrebentou a Lava Jato com aquela tese do CEP, de Curitiba, que tirou o Lula da cadeia e depois, obviamente, catapultou para ser candidato. Foi o candidato do Supremo, não tem como dizer outra coisa, de alguma informal, formalmente, não, estamos falando de informalmente, mas enfim. E era um governo sem nenhum plano, que demonstra claramente que agora o Lula está desesperado, tentando buscar alguma coisa, e não tem plano para enfrentar, por exemplo, essa crise dos combustíveis, sendo que Bolsonaro passou por uma até pior lá em 2022 e tinha o que fazer. Só que ele vinha de um governo, e o governo Bolsonaro estava preocupado em reduzir a dívida pública e tinha, obviamente, condições de bancar, por exemplo, a isenção fiscal, ou seja, redução de impostos, essas questões todas, e teve uma interlocução com o Congresso do ponto de vista de mexer, por exemplo, no ICMS dos estados. Lula não tem essa manobra porque ele só pensou em gastar e para proveito próprio. E os governadores também têm uma eleição pela frente agora em outubro. E aí vou citando, obviamente, o Palácio do Planalto tenta se encontrar respostas e no artigo eu digo assim, mas vai buscar onde?
O governo não tem condições de enfrentar a crise por erros próprios. Tem, neste momento, o endividamento das famílias brasileiras em quase 50%, acho que 49,7%, mas é quase 50%. A inflação do governo, porque gasta demais, chegou, obviamente, as pessoas perderam o poder de compra, chegou ali, né, no bolso do cidadão. E esse cidadão está reagindo porque sabe que aquele Lula que, em tese, em algum momento convenceu alguém, ou teria convencido alguém no segundo mandato, sobretudo quando a China cresceu 15%, aquilo não existe mais. Talvez não tenha existido se a China não tivesse existido. Quando agora precisa se administrar o país com dificuldades, o PT, a esquerda, o lulopetismo, o próprio Lula demonstram claramente que não tem plano algum. E aí eu mostro que ninguém está aguentando mais, o governo tenta buscar respostas, e a resposta, eu digo, está no espelho. E Lula não gosta de olhar para o espelho, porque o espelho vai mostrar uma imagem muito ruim do Brasil, que é exatamente a dele, que arrebenta a economia, quebra, obviamente, o futuro do Brasil com esse endividamento, problemas na seara internacional e, sobretudo, nessa agenda doméstica, né? Nessa parceria dele com o Supremo, que fez o Brasil retroceder institucionalmente, sabe-se lá quantos anos. Alexandre Garcia, nos últimos dias emergiram inúmeros novos elementos sobre essa relação de muita proximidade de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, não? Bom, agora não surpreende, né? Depois de um contrato de 129 milhões, isso aí é acessório, né? É pouco, é troco. 129 milhões já tem eloquência suficiente para a gente não ter dúvida de coisa alguma. Isso está claro. Parece que não está claro é para o Supremo. É interessante que o Supremo fale tanto, né, o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia, em código de ética, e, no entanto, estão tão parados quanto o Senado de Alcolumbre em relação a tomar uma medida provisória, claro, até que se julgue, uma medida tipo Argrives. Aquele ministro do presidente Itamar, quando no Congresso se falou mal do Argrives, ele se licenciou do cargo para provar a inocência, provou a inocência e voltou para o cargo. Se todos nós estivermos enganados em relação a essa promiscuidade, né, o ministro poderia sair, provar a inocência, que não tinha nada a ver com o Vorcaro, e voltar. Né? Só que os indícios são, na verdade, evidências. Né? Eu implico muito porque traduzem mal evidência nos Estados Unidos. Evidence é prova. Né? Mas aqui, nesse caso, é prova mesmo. O contrato é uma prova. Né? As viagens de avião são os horários. Né? Ministro, vale para Toffoli, vale para Moraes. Entra na porta de entrada do terminal de aviação executiva, que fica um pouquinho afastado do aeroporto internacional de Brasília, digamos, às 8 horas. E às 8h10 decola um avião. Sempre 10 minutos depois, é muito rápida. Ninguém no aeroporto, ninguém dos pagadores de impostos que frequentam voos aéreos é despachado em 10 minutos. Eles não, eles saem em 10 minutos. Agora, o que me intriga é que eles devem estar cansados de voo da Força Aérea Brasileira, que certamente não tem champanhe a bordo, não tem uísque a bordo, né? Deve ter água, né? Do jeito que andam as Forças Armadas hoje, deve ter água, pão e água no voo de jatinho executivo daquele Serviço de Transporte Aéreo de Autoridades, o GAT. Né? Eu acho que também eles não vão passar em aeroporto. Só quem está viajando, o presidente do Supremo está viajando em voo comercial e não acontece nada, mas eles não arriscam. Né? O inconsciente deles avisa, olha, não enfrente o povo, que o povo tá me conhecendo, não vá lá, olha, não vai. Né? Então, é isso que a gente está vendo, o óbvio. Aquelas confraternizações de uísque em Londres, né? As festinhas com senhoritas eslavas, né? Lá em Trancoso, claro que está tudo nessa grande quantidade de vídeo, de imagens nos telefones do Vorcaro. Vai ser um bom caminho para perguntar sobre as pessoas que participaram disso. O Ciro Nogueira também foi, né? O Fábio Faria também
pegou carona, né? É a carona da promiscuidade, que eu chamo aí no meu artigo, né, a Master Fly. São passageiros frequentes, já tem o cartãozinho para viajar, né? Na cara da gente. Ou seja, já não tem mais nenhuma vergonha de fazer as coisas assim tão às claras, né? E a gente fica esperando que provem que a gente está enganado, demonstrem. E, no entanto, só negam a informação e só negam a participação, que depois tem sido confirmada costumeiramente, né? Eu não estive na adega do Vorcaro. Quem noticiou, noticia de novo. Esteve sim, está aqui a prova. Não viajei no avião, não peguei o jatinho para ir lá para o Taiaiá. No entanto, os horários registrados nas agências oficiais de voo comprovam isso. Está difícil, eu estou em Portugal, e eu mencionei aí, está difícil explicar isso para um taxista português, ele não acredita que isso esteja acontecendo no Brasil, porque aqui na Europa, se acontecer, meu Deus do céu, se acontecer na China, você sabe o que vai acontecer, né? No Japão, em geral, a pessoa se auto-condena, né? Meu Deus, é inexplicável o que está acontecendo. Inexplicável, eu quero dizer, é difícil explicar para alguém que não está habituado com a nossa cultura de familiaridade com a corrupção, né, aceitar que isso esteja acontecendo no Brasil. Mas a Corte não vai se responder, não vai reclamar de 2 ministros que estão, pelo menos 2, que estão enlameando o Supremo Tribunal Federal? Estes sim são ataques à sobriedade do Supremo Tribunal Federal. Não. E pior, mentindo. Sim. O homem que criou o inquérito das fake news e tal diz que não houve viagem em jatinhos do Vorcaro. Foi desmentido pela mulher, Sim. que admitiu as viagens e mentiu também, dizendo que eram descontadas da bolada mensal que ela recebia. Ela estava preocupada com a contabilidade só. Eu ficava olhando, olha, o cara é um perdulário patológico. O Vorcaro, eu fico imaginando a cena escrita com base no que disse a Viviane. O Vorcaro falando para a secretária, não esquece de avisar aí o diretor financeiro que neste mês o pagamento para a doutora Viviane ficou 2 viagens de jato menor. Imagina. É claro que isso estava no contrato, como ela depois diz, seguindo o que prescrevia ali, o contrato, etc. Eles não conseguem conversar entre eles e acham que não estão tentando fazer nos de palhaços, eles é que assumem esse papel. Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, colocou Lula numa saia justa. Em discurso, o petista afirmou que não faltou dinheiro para a cultura na Bahia e questionou o prefeito sobre o valor recebido por Camaçari. Nunca teve tanto dinheiro, inclusive para as prefeituras. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? Vamos ver se você sabe. 400 milhões no PAC em Camaçari. Não foi 400 milhões, foi menos. Não, é porque é o seguinte. Augusto, me ajuda aí. É o seguinte, até pro Lula foi demais a mentira, né? A mentira. Quanto você recebeu? 400, o cara tá calculando ali, ó, quantia boa para encher a bola da campanha. 400 milhões, aí o Lula para, né? Até o Lula tem limite. Vai mentir assim em Camaçari, eu nunca vi. Agora tem uma outra coisa. Podemos ver de novo isso aí, porque isso... Mostra outra vez que o Lula para seco. Vamos assistir então. Eu dei pra apresentar. Nunca teve tanto dinheiro, inclusive para as prefeituras. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? Vamos ver se você sabe. 400 milhões no PAC em Camaçari. Não foi 400 milhões, foi menos.
que é o seguinte. Adalberto e outro. Aí não, companheiro. Para deixar o Lula Aí é constrangido, você precisa puxar o saco, mas espetacularmente. O Lula que tem números megalomaníacos todos de mentira, quantos milhões de crianças 30 tinha? milhões. 30 milhões? 30 milhões de O Lula não passando conseguiu ir adiante. É. É incrível, né? O mentiroso não gostou da mentira. O prefeito quis dar uma agradada no Lula, deu É que o errado. prefeito calcula, né? Quanto falou- que eu falo? 400 milhões. O Alexandre Garcia está sinalizando aqui, quer falar. Os outros prefeitos vão ouvir e vão cobrar de Lula. Por que mandou só 20 milhões para nós? Esse é o problema. 400 só no Parque de Camaçari. Eu queria que vamos mandar um repórter lá para ver essa obra. Deve ser uma coisa espetacular, faraônica. É lamentável, né, pessoal? Nós sabemos que existe uma solução para acabar com essa sangria, mas, infelizmente, a pessoa que é o responsável por dar pelo menos o primeiro ou o segundo passo para resolver o problema, porque o primeiro passo já foi dado por muitos senadores, pautando, né, e assinando impeachment. Mas o Davi Alcolumbre chega nele, as assinaturas, simplesmente ele engaveta, ele guarda, ele faz de conta de que está tudo bem, ele não quer colocar para frente o impeachment, e nós sabemos muito bem o porquê, porque ele está sujo também. Nós sabemos por quê, porque nas gavetas do Supremo Tribunal Federal deve ter o nome de Davi Alcolumbre pelo menos umas 200. O cara deve ter rolo em todo canto. Então é aquela coisa, é uma mão lavando a outra, e as duas sujando os pés. Isso é que acontece. Eles estão ali se blindando tanto dentro do Supremo, como no Senado Federal. Infelizmente, é um sistema podre que nós temos aqui no Brasil, que só pode ser resolvido nas eleições. Nós não podemos adiar. É como disse o Alexandre Garcia. A única solução para nós resolver esse problema, essa sangria, essa podridão, porque nós temos 2 ministros, principalmente, né, que estão com fraturas expostas, não é uma ferida, não é um arranhão. A questão não é que um ministro chamou um palavrão e o outro foi rebelde ou gritou, não é isso. A questão é que os caras não só passaram em cima da lei, mas rasgaram a lei. Não só fizeram um contratinho, mas fizeram contratos multimilionários que ninguém faz. Pelo menos eu nunca vi advogados fazendo um contrato de 129 milhões. O primeiro foi o de Alexandre de Moraes e da esposa dele. Dele, né? Ele e a esposa dele é tudo a mesma coisa. É dele. Ele era quem estava advogando por Vorcaro. Isso é um fato. Aí nós vemos o Toffoli, né, que está ali para ser um servidor público, está ali a serviço do país, como guardião da Constituição, que de guardião de Constituição não existe nada, ele é guardião de si mesmo, ele está guardando os seus amigos, ali não existe guardiões da Constituição, ali existe guardiões corporativistas pelos seus próprios interesses. É isso. Tem lá, o cara tem um resort, um juiz do Supremo. Imagina só, quanto uma pessoa não deveria ganhar para construir um resort? Não. Mas o cara tem, ou tinha, vendeu, sei lá que rolo foi que ele fez, isso é que ele tinha. Aí os caras, como é que um servidor público, porque são servidores públicos, como é que um servidor público tem condição de de voar em um avião alugado? Como é que pode um negócio desse? Um servidor público, no mínimo, tem que pegar um avião, igual todo cidadão pega. Se for primeira classe ou não, isso aí é outra conversa. Mas um avião popular. Mas não, eles não viajam em avião popular, não. Eles é avião fretado, é avião dos amigos, e bota dinheiro para fazer uma viagem num avião desse. Não é tão baratinho assim, não. E ali, quando a gente vem pesquisar quanto ganha um juiz do Supremo Tribunal Federal, é mais ou menos 45, pode ser que chegue nos 50 mil, aí quando coloca seus apetrechos ali, auxílio isso, auxílio aquilo, tem isso, tem seguro disso. Então, quando coloca tudo isso, aí vai lá para os 100, vamos dizer assim. Esses caras ganham. Eu vou arredondar que esses caras, com todas as suas barganhas, com todas as suas maracutaias lá dentro, ganham 100 mil por mês. O salário líquido é 45 a 50. Onde é que uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês tem condição de voar em aviões fretados? Outra coisa, avião só para ele. Como Alexandre de Moraes pegava sua esposa no avião do Vorcaro e tchau. Viajava o mundo. Isso é um alto custo. Não, mas se não tiver um negocinho por fora, meu filho, se não tiver um negócio grande por fora, não faz isso, não acontece isso. Porque eles não, lógico, eles não vão voar num avião popular igual qualquer um, eu e você voam, por quê? Porque eles vão ser esculachados, ridicularizados, vaiados, então eles não querem passar esse vexame, né? Eu não duvido nada que eles estejam voando aí nos aviões da FAB, ninguém sabe, quem vai saber? O Lula pode dar um avião, ó, isso aí é pra tu, Alexandre de Moraes. Tu me ajudasse, pode voar no meu avião. Avião da FAB, né? Pago com o nosso dinheiro. Então, infelizmente,
Existem mecanismos para controlar essa sangria. Mas, como nós temos um Davi Alcolumbre, que é uma pedra de tropeço, que não quer nada com nada, que está vendo tudo isso aí, mas não vai mexer um dedo sequer, porque sabe que cai também. E se for investigar a vida de Davi Alcolumbre, o cara tá mais sujo do que um pau de galinheiro. Agora cabe a nós, nas eleições agora, tomar uma decisão de mudar essa realidade. É só isso que nós temos. Não adianta querer reclamar, não adianta querer... Não adianta. É nós colocar a maioria no Senado Federal, Flávio Bolsonaro para presidente, tirar esse atraso do nosso Brasil, e é assim que nós vamos consertar essa situação deplorável que nós estamos vendo aqui nesse país das bananas. Se não for assim, não adianta. Eles vão continuar nos seus negócios multimilionários, vão de mal a pior. Davi Alcolumbre precisa perder essas eleições, tanto no seu estado como na Câmara do Senado Federal. Precisamos tirar o Lula, porque o próximo presidente vai indicar mais 3 ministros, e precisamos fazer maioria no Senado Federal para pautar o impeachment para tirar esse atraso do nosso país. É só assim que nós consertamos essa República das Bananas. Aos poucos, né? Ninguém consegue consertar isso de uma hora para outra, aos poucos. Mas, pelo menos tem uma luz no fim do túnel. Acredito que o caso do Banco Master não vai acabar em pizza. Essa é a única, eu acho que é a única janela que nós temos de oportunidade para ver 2 ministros caírem, né? Para nós derrubar 2 coelhos com uma cajadada só. Não sei o que você pensa sobre isso. Pelo menos eu estou torcendo e estou trabalhando para isso. Para que Moraes e Toffoli, no final das contas, seja impeachmentado, processado, investigado. No final das contas, depois de tudo, dentro da justiça, sem politização nenhuma, serem presos e pagar por tudo que fizeram. Principalmente o Alexandre de Moraes. Gostou do conteúdo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.